pessoal! Bem-vindos ao Pode Ligar Podcast. O podcast no qual eu, Malu Cotrim, sou a sua... Errei meu próprio nome. Eu, Malu Cotrim, tá? Tem uma galera que me chama de Coutrim, me dá um ódio. Seguinte, Malu Cotrim, tá? Anfitriã. Hoje, a gente vai conversar com a nossa belíssima Amanda. Amanda, eu vou começar aqui falando um pouco como a gente se conheceu, tá? Tá bom. Eu e a Amanda, a gente tava no evento da Aura, que é um evento de networking que teve aqui em Madrid. Inclusive, tem vlog lá no TikTok. E eu acho que no Reels do Instagram, se você quiser ver. Foi muito legal, tá? E a gente se conhecendo lá, a gente conversando, eu falando, pô, Amanda, que legal e tal, por que você tá aqui, o que você tá estudando aqui? E ela foi me contando a história dela, contando a história da marca dela que ela fez. E eu falei, menina, você tem que vir pro podcast. Vamos falar sobre isso, entendeu? Então o episódio de hoje é sobre isso, empreendedorismo, como conciliar a nossa vida profissional com a nossa vida social, com a nossa vida acadêmica. Porque eu acredito que é muito que muita gente se pergunta como fazer, né? Especialmente nós que somos jovens e a gente tá começando. Eu já tive tantos amigos que começaram marcas, começaram um monte de coisa. E pra você ver que se você tem esse sonho, se você quer fazer isso, não é impossível. E a Amanda é a prova viva. Que fofo, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz em participar. E é isso, eu acho que a gente entrou num assunto muito grande, né? Quando a gente se conheceu, eu acho que logo de primeira. Porque a gente falou de desafios de estar aqui, a gente falou de família, a gente falou de projeto, e foi quando ela me contou também do podcast. Então, eu acho que foi um assunto que foi dando tanta conversa. rebobinando. E ela, no final, olha, mas eu tenho esse podcast que você tem que vir. E eu achei o máximo, né? Porque eu também tava pra fazer um podcast, eu falei, vamos juntar uma coisa na outra. Pô, isso eu não E sabia. rolou. Você queria fazer um podcast? Não queria montar um podcast, mas eu queria fazer eu tinha que fazer um Tá. podcast, né, pra um projeto. Ah, sim, 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 E sim. aí, eu falei com a faculdade, eu Vamos falei juntar o útil ao agradável. realmente, eu cheguei na faculdade e falei assim: "Olha só, eu fui chamada pra um podcast essa semana, já que temos esse projeto pra fazer, vamos fazer uma coisa, né, em conjunto", porque era pra eu fazer um podcast em inglês. Ou espanhol. E aí eu falei, não, mas então, um podcast. Lembra que eu até te perguntei? A gente vai fazer o podcast em que língua? Porque daí eu falei, não, então. Ela me chamou pra fazer em português, pode ser em português. E ela falou assim: olha, se você vai gravar um podcast, você já foi chamada, tudo bem, eu posso abrir uma exceção pra você. Então, Eu adoro é que isso. você só meteu pro seu professor. Então, uma terceira língua. Pô, mas assim, é muito legal porque o podcast, eu comecei a gravar episódios em inglês agora. Então, justamente porque eu convivo com muita gente que fala inglês e eu convivo com muita gente que fala em português, então eu decidi fazer o episódio nas duas línguas, porque por que escolher, né? Então, E expande também, né? pois é, mas Esse eu eu. acho que é o nosso maior problema, em qual Ah, nicho que a gente realmente vai seguir, porque. não, literalmente, porque a audiência em inglês também é muito grande, então eu queria dar oportunidade para o crescimento nos dois âmbitos, sabe? Mas eu queria que você viesse aqui para falar em português, porque eu acho que essa nossa experiência é muito relevante pro público brasileiro, Eu sabe? também acho. Pra galera ver como, tipo assim, é real a realidade de vir aqui e ir atrás do que você quer e fazer as coisas acontecerem, sabe? Mas como foi pra você? Você é do Rio de Janeiro, né? Exatamente. Eu sou do Rio de Janeiro, vou fazer um pre-contact story aqui pra ninguém ficar perdido. Mas eu sou do Rio de Janeiro. Eu estudei numa escola alemã, no Rio de Janeiro. E eu decidi estudar na Alemanha no meu último ano da escola, nunca foi meu sonho. E aí eu fui pra Alemanha, eu fiz um curso preparatório na área que eu ia estudar. Então, foi um curso preparatório na área de economia. Hoje em dia eu estudo business, né? Que é o mais similar de administração de empresa no Brasil. Uhum. E agora eu estou fazendo intercâmbio em Madrid. Uhum. Então, eu moro na Alemanha, tô fazendo intercâmbio aqui, e aí depois só Deus sabe. E a marca, a gente fundou a marca em 2021. A gente quem? Você e sua Eu e minha irmã? irmã. Mano, É porque tudo eu falo no plural, você já tem que partir do princípio, é, na maioria das vezes que sou eu e minha vamos, irmã. vamos ir em partes. Você, primeiramente, você foi pra Alemanha, mas você fundou a marca com a sua irmã no Rio de Janeiro ainda. Não. Então, eu fui pra Alemanha em 2019 e a marca a gente lançou em 2021. Hum. Só que, no período de pandemia, que foi uma loucura na vida de todo mundo, eu passei uma parte no Brasil. E
E depois disso, eu também passei mais 6 meses no Brasil, pra uma outra questão. Então, passei 1 semestre no Brasil e foi quando a gente lançou a marca. Só que a ideia da marca, assim, o iniciozão de realmente vamos começar a marca, eu tava na Alemanha e minha irmã tava no Brasil. Então, Pô, então isso é vocês uma das fizeram um coisas. bagulho online? Então, a marca é uma das coisas que as pessoas mais perguntam, né? Como você concilia e como que funciona, já que a sua irmã mora no Brasil e você mora na Alemanha, né? Agora eu tô em Madrid. Mas como que funciona tudo isso? E realmente é um desafio diário, sabe? Ainda mais pela questão do fuso horário. Meu Deus do céu. Mas é um desafio. E ela tava lá. E logo depois eu fui pro Brasil e foi quando as coisas começaram. Porque o início foi muito importante eu estar lá, né? Então foi mais tranquilo. Só que aí, a partir disso, a gente foi dividindo tudo, eu e ela com as coisas principais de lá, eu com as coisas mais do e-commerce. Então, é um e-commerce, é uma loja online, a gente ainda não tem ponto físico. E vocês vendem biquíni, né? Enseada Rio. Enseada Rio é o nome da marca, a gente é uma marca de moda praia. A gente começou com produtos tanto na seção masculina quanto feminina. A gente hoje em dia foca um pouco mais em swimwear, né? Mas a gente também tem roupas de linho. A gente tem camisas de linho, de botão. E a gente, com certeza, vai prolongar muito mais que isso. E da onde veio a ideia da marca? Tipo assim, você tava já tava na faculdade. Sim. Sim. Então, é muito, assim, difícil falar a ideia da marca. Foi a partir disso. Não, porque a gente até brinca. Nós somos a Enseada Rio, né? Porque a Enseada Rio sempre foi uma coisa que sempre esteve na gente, assim, dentro do meu coração, assim, minha alma. Eu acho que sempre gritou muito por isso, dela também. E a gente cresceu num lugar no interior do Rio de Janeiro, um lugar de praia, né? E sempre foi um lugar na nossa vida, assim. Foi onde a gente aprendeu muitos dos nossos valores, sabe? A dar realmente valor e apreciar as coisas pequenas da vida e a simplicidade, esse contato com a natureza. A gente sempre teve desde muito pequena. E a gente sempre sonhou muito nesse lugar, que é um lugar que a nossa energia transborda. E a partir disso, acho que desse sonho foi juntando uma coisa na outra. A gente fez uma viagem juntas pra Noronha. A gente ficou 10 dias lá e a gente ficou completamente apaixonado. Acho que todo mundo que vai pra Noronha fica completamente apaixonado. Mas a gente teve uma vida um pouco diferente, porque a gente não foi pra Noronha nesse luxo absurdo. A gente se conectou muito com as pessoas locais ali. A gente viveu muito uma vida roots que a gente gosta. E aí, logo depois foi a pandemia, a gente ficou imerso na vida, nessa vida simples, porque a gente passou muito tempo da pandemia na casa de praia. Então, foi uma vida muito tranquila, assim. É até feio falar isso, mas tava acontecendo muita coisa e a gente tava num momento muito grato por ter a oportunidade de estar lá e estar isolado, mas ao mesmo tempo muito conectado com a natureza, assim. E foi um momento que acendeu muita coisa na gente. A gente ficou com muitas memórias da viagem. E eu acho que a gente foi vivendo aquilo inconscientemente, sabe? De como que ia ser no futuro, sabe? Com o que a gente ia trabalhar, quais eram os nossos projetos. Eu acho que foi um sonho. E que do nada a gente falou, tá, mas por que nosso sonho que a gente a vida inteira pensou não vai se tornar realidade? Mas, pô, eu achei genial. Você falou, é até meio feio de falar que... Porque vocês estavam na praia enquanto tava todo mundo na pandemia, assim. Mas, assim, cara... Não é feio, mas assim, é que a gente sabia que as pessoas... estavam passando por uma situação difícil. As pessoas estavam no apartamento, entendeu? Ninguém podia sair de casa. Então, feio falar, assim, porque na época a gente ficou tipo, caraca, não vamos postar nada que a gente tá aqui. Porque... Mano, privilégio, tá ligado? Mas, assim... Eu achei sensacional que vocês pegaram essa oportunidade de vocês e fizeram literalmente a limonada com limão, tá ligado? Vocês fizeram a caipirinha, na real. Falando bem sério. Tipo assim, vocês pegaram a oportunidade que vocês estavam ali pra se reconectar com a natureza, sabe? Voltar pra origem de vocês um pouco e evoluir pro futuro. Acho isso genial. E, tipo assim, é muito engraçado como agora a gente ouve essas histórias pós-pandemia e a pandemia... Por pior que ela tenha sido, ela foi uma virada de chave pra muita gente.
Em vários sentidos, eu acho. Tanto negativo quanto positivo. Total. Mas aí, foi isso. Quando eu voltei pra Alemanha, que aí foi super negativo, né? Também foi uma virada de chave, tipo, caramba, agora eu tenho que seguir com outras coisas, porque na Alemanha a pandemia foi muito dura. E pra quem tava na faculdade, assim, quem tava estudando, foi difícil também, porque a gente teve que correr muito atrás das nossas coisas, não teve aula online direito, e todas as provas eram presenciais, então era aquela coisa assim, ninguém diminuiu o nível, ou você passa ou você não passa, e fé pra todos nós. E aí, quando eu cheguei na Alemanha, a gente começou a se falar e tal, e aí ela tava voltando de um dia da praia, isso já tinha passado um tempo, né? Mas ela tava voltando um dia, ela falou, cara, Amanda, por que a gente não faz um negócio assim? E aí, a gente sentou em alguns minutos. A gente já tinha, assim, nós somos pessoas muito criativas. A gente é uma família um pouco artística também. E a gente, com aquele sangue, eu acho, de marketing que a gente já tem, a gente começou a criar várias coisas. E ver nomes, e pesquisar. E foi aquela coisa, nossa, que projeto lindo. Como agora, né? Tá tudo no papel, agora como é que tira? Exatamente. E aí, a primeira coisa é colocar no papel, né? É porque eu acho que quando a gente começa a pensar em seguir atrás de um sonho, você começa a ver muita coisa sobre isso. E o que a gente começou a ver muito era, comece. E realmente, uma das dicas que eu dou é realmente comece. Porque a gente sempre adia muito, né? As nossas coisas. E, não sei, porque você não sabe como é que vai ser. E, tem 1001 fatores que podem influenciar pra você adiar aquilo. Mas também tem 1001 fatores positivos pra você começar realmente o que você tem na sua cabeça, sabe? E o começo nunca vai ser fácil. Então, a gente decidiu ali, a gente já era muito ligada a isso, né? Porque, afinal, eu sou o cliente número 1 do que eu vendo. Então... No Rio de Janeiro até, né, pô, coisa que você mais usa biquíni. a vida inteira usando tudo, né? Então, pra mim, foi muito fácil pensar e chegar e fazer uma coleção, um lançamento, falar, não, vai ser isso, não sei o quê. Foi muito fácil, mas eu tô dizendo, muito fácil na cabeça de quem tá começando e quem tá com essa criatividade e tal. Criatividade normalmente é o que não falta. Eu acho que o que é difícil mesmo é você saber como executar, né? Quando você tá começando assim, tudo fica muito em aberto. Total. Sem contar que, tipo assim, também tem a questão de toda uma logística que você tem que ter, né? Pra fazer esse projeto acontecer. Você tava conversando comigo outro dia, essa questão de realmente achar o fornecedor certo, achar a pessoa certa, o contato certo. E, tipo, às vezes podem aparecer alguns obstáculos, você desanima. Muitos obstáculos. Como é que foi essa questão dos obstáculos? Olha, eu vou te falar que isso é uma questão pra mim até hoje, assim, do quanto eu vou ser e devo ser transparente em relação a todas as coisas que aconteceram. Porque eu acho que são poucas. Obviamente, eu não sei, né, quais são os perrengues de todas as marcas e de todos os empreendedores do início. Mas deve ter Enfim, é muito óbvio perrengue. que tem perrengue, é óbvio que tem perrengue. Mas, assim, eu passei por umas coisas junto com a minha irmã que a gente não tinha ideia que a gente ia passar. Nossa, Se soubesse cara. antes. Não, mas as pessoas... Eu juro que até acho que as pessoas, assim, muito próximas não têm noção. Acho que você só tem noção se você realmente pegar e fazer, sabe? Se você realmente estar ali na situação que você vai entender. Não, pô, realmente. Porque as pessoas sabem que é difícil empreender. É difícil. Com certeza. Mas as pessoas não sabem como é difícil, entendeu? E nem o quanto é difícil, mas enfim. Até porque vai muito além da logística, né? Você tem que depender, principalmente com marca de roupa. A gente tem que depender você de depende muita gente. E essas pessoas não estão sob o seu controle. Você se dá bem com pessoas? Cara, depende. Tipo assim, as pessoas que me conhecem... Eu não te conheço e você me parece se dar bem com pessoas, por isso que eu tô perguntando. Então, as pessoas que me conhecem, tipo, eu acho que as pessoas diriam que eu me dou bem com pessoas. Eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu consigo conversar, consigo chegar num acordo, sabe? Eu me entendo, mas eu tenho limites. Tipo assim, não pisa no meu calo, sabe? Mas você é uma pessoa que consegue dar limites? Consigo. Entendi. Consigo. Eu falo, olha, é assim que tem que funcionar, você pode fazer até aqui, eu posso fazer até aqui, a gente pode funcionar isso aqui junto. Mas isso é ótimo pra quem tá empreendendo, inclusive. Mas você tem problema com essa questão de limites? Eu acho que sim.
Mas eu acho que eu tenho muito mais problema em questão de limite na vida social, acho que na vida. Assim, porque eu até... Mas é muito bom estar com a minha irmã, porque eu acho que é sempre assim, a gente se equilibra, sabe? Porque no momento que ela tá impaciente ou que ela tá sendo muito dura, eu dou uma aliviada e ao contrário também. Isso pra tudo. Se a gente tá tendo contato com alguém, a gente tá tendo que pedir alguma coisa, pedir ajuda ou cobrar... Dependendo do dia de cada um, eu falo, pô, será que você consegue fazer essa pra mim? Porque eu tô escrevendo aqui, eu tô fazendo esse contato, mas não tá legal. Pô, mas isso é melhora a ótimo. minha mensagem. A gente direto faz isso. Pô, melhora esse texto, melhora Isso é essa ótimo. legenda pra mim. Porque uma vai ajudando a outra, qualquer coisa, um vira o bad cop, um good cop, entendeu? Exato, e a gente Vocês dá vão- equilibrada assim, pô, eu cobrei da última vez, tenta você cobrar dessa vez pra ver se vai rolar, entendeu? Então, isso é muito bom porque a gente se equilibra. E eu não me lembro, assim, de ter muitos momentos que eu não consegui dar limites, ou enfim, cobrar e tal. Mas o que acontece, eu acho que o que aconteceu muito, e também vai continuar acontecendo, é essa questão de ser levada a sério, né? Porque somos novas, somos mulheres, isso também faz diferença, né? Total. Inclusive, eu vi uma dona de marca falando uma vez num podcast que eu me identifiquei muito, que ela falou o seguinte: às vezes, quando eu tenho um problema com alguma coisa, eu peço pro meu namorado, já pedi pro meu marido ligar pra tentar resolver, porque o fato dele ser homem, Dá mais as pessoas já credibilidade. trataram de diferente. Eu falei, cara, surreal. E é muito isso, né? Logo no início, a gente, no meio desses perrengues que a gente passou, teve aquela coisa, assim, de você ser muito inocente. Às vezes você não sabe, às vezes você não percebe que a pessoa tá te passando a perna. E por mais que eu não seja uma pessoa... Eu não sou boba. Querendo ou não, eu tava num mundo, né? Estou num mundo que... Enfim, você não conhece tudo. Não é. Eu já me envolvi com tanta coisa de organização, de evento, de projeto. E, tipo assim, o pessoal realmente vê você como... Ai, ela é inocentinha, ai, ela... Sabe? Então, é por isso que eu falo que, tipo, eu aprendi a ser muito, assim, boa com os limites. Tipo, ó, eu espero isso de você... E eu vou fazer isso. E tal dia, a gente vai ter um resultado disso. Sim. Mas Sabe? então, aí eu acho que entrou minha mãe também. Porque, na verdade, a marca... Somos nós três. Hoje em dia, quem fica muito responsável pelas coisas sou eu e minha irmã. Mas só que a gente começou, de fato, eu, minha mãe e a minha irmã. E a minha mãe foi muito importante. Ela é muito importante na marca, porque é a experiência, né? Total. E a minha mãe, ela estudou marketing, ela é formada em marketing. Só que a vida dela inteira trabalhou em comércio. A família da minha mãe é do comércio, assim, né? O meu avô começou com tudo. E todos seguiram. Só que de outra área. Eles tinham um Bombonière, no Rio de Janeiro. Então, Bombonière é loja de... De bombom, de chocolate. É, chocolate. Tá? É porque tem gente que não sabe. Sério? Por isso que, Gente, é chocolate. chocolate, biscoitos, enfim, muitas mercadorias Gordices. voltadas a doce também. Notícias, o que a gente ama. E aí, a minha mãe, ela sabia, né? Ela sabe lidar mais com pessoas Ela no tá comércio. acostumada com o âmbito dos negócios. Tá acostumada, ela só não era dessa área. Então, pra ela, a dificuldade e os desafios foram mais por causa disso, entendeu? Então, como era a experiência, ela falava... E a minha mãe, ela é muito assim, não, ó, cuidado que isso vai acontecer. Tinha, obviamente, momentos que a gente falava, não, calma, mãe, não é, relaxa, não vai ser assim. E aí, acabou sendo, né? É porque ela tava certa. Mas foi muito importante, porque ela tava lá e ela avisava pra gente. Porque, de fato, eu acho que a minha inocência, talvez, no início, podia ser tipo, pô, não, mas isso não vai acontecer, isso é surreal. Imagina se a pessoa vai fazer isso com a gente. Ou imagina se isso vai acontecer. Claro que não. E, às vezes, o surreal, tipo, acontecia, sabe? Mas, enfim, Mas ótimo. Isso é muito... Também, porque você aprende. Total. Isso é muito bizarro. Às vezes, tipo assim... a Lady Murphy, tá ligado? Se algo ruim pode acontecer, ela vai acontecer. E é isso aí. Tipo, Não, tem um total. Tem um pessoal que faz questão que a coisa ruim aconteça. Tipo... E você sabe que eu penso muito nisso? Porque, então, a maioria desses perrengues foram muito no início, né? E aí, eu falei isso em poucos lugares, mas... Informação exclusiva. Adoro.
Mas as pessoas que estavam próximas, assim, de mim no início da marca, enfim, e são próximas de mim, elas sabem que isso aconteceu. Mas bem no início, quando a gente ainda nem tinha todas as coisas burocráticas feitas na marca, a gente já estava pesquisando muito e tal, né? Eu acho que a gente ficou 1 ano e pouco, talvez 1 ano, pesquisando e indo atrás para poder realmente conseguir lançar e tal. E a gente queria produzir nossos biquínis na Indonésia. Tem vários pontos positivos de você produzir na Indonésia. Tem lugares maravilhosos, com, assim, fábricas maravilhosas, com material maravilhoso. Super sustentável, que também é um dos valores da marca de vocês, né? Eu vou entrar nesse assunto, não vou esquecer, porque, né? Isso é da Rio Core. Mas a gente pensou em entrar com essa... Pensou em entrar em contato, não. A gente entrou em contato com essa fábrica. E a gente ficou chocada porque pra gente parecia uma coisa assim, tão surreal. Pô, a gente vai fechar um contrato internacional, né? Tipo, pra gente parecia um negócio tão assim... Como assim? Surreal, que não entrava na nossa cabeça. Mas a gente queria produzir tudo lá. E ia ser, assim, muito mais fácil... Do que produzir no Brasil, Porque esse fornecedor que a gente encontrou, que foi um fornecedor, assim, absurdo de bom, né? E que a minha irmã que achou. Minha irmã é muito rata, assim, ela é muito melhor de coisa de computador que eu. E ela acha, assim, umas coisas... Ela foi no ela Deep tem uns Web achados que é muito bom. E aí, ela achou esse fornecedor que era de uma marca que a gente admirava muito. Não é uma marca do Brasil. E aí, ela falou, cara, esse fornecedor, não sei o quê. E aí, a gente entrou em contato, começamos... Tipo assim, o negócio tava pronto. A gente já tinha tudo pronto. E era um negócio assim, o produto vinha na sua mão, perfeito, já com a embalagem personalizada. Tudo personalizado, já aqui, ó. Caraca. Seu, pronto pra venda. E aí... Ia ser perfeito. O único problema foi que a gente ainda não tinha uma conta no banco da marca. Eita. Então, acabou que deu algum problema. Eu não lembro exatamente o que foi. Mas foi alguma coisa nesse sentido. Tipo, a gente tava, assim, pronto pra pagar. E aí, não rolou. Por causa do CNPJ da marca. Foi alguma coisa nesse sentido. Eu não lembro o que foi, mas foi uma coisa burocrática. De CNPJ sempre acaba com tudo. Cara, eu Foi fico alguma estressada. coisa burocrática da marca, que eu não lembro exatamente o que era. Só que aí, entrou Dona Ivana, minha mãe, experiente. E aí, ela chegou pra minha irmã... Eu tava na Alemanha. Ela chegou pra minha irmã e falou... Cara, mas assim, tudo bem. Legal. O que a gente tá fazendo. Mas, e se a gente fizesse no Brasil? Porque a gente, fazendo na Indonésia, o que a gente ia aprender com o mercado do Brasil? O que a gente ia aprender com os fornecedores do Brasil? Eu acho que foi muito importante ela ter tocado nesse ponto. E minha irmã chegou pra mim e ela falou assim, cara, esse caminho é muito mais difícil. Porque a gente vai começar do zero de novo, entre aspas. E aí, a gente decidiu. E aí, o caminho difícil foi, tipo, pra todas as partes do biquíni e camisa e etc. Tudo em um lugar diferente. Porque as pessoas não pensam muito, né? Na hora que você veste um biquíni... Veste um biquíni. Eu tava com viste na cabeça. Quando você wear. Não, pelo amor de Deus. Quando você veste um biquíni... ou, enfim, qualquer peça, você não pensa muitas vezes, né? De como é produzido ou quanto cada parte... Cada detalhe é de um lugar, enfim. E tudo é muito pensado, né? Total. E cada lugar era uma coisa. Então, a gente teve que realmente correr muito mais atrás. E aí é que a gente falou... Pô, mas sendo muito sincero... Um biquíni feito no Brasil... Uma marca carioca... Com as coisas sendo produzidas no Brasil... brasileira. É outra história, sabe? Porque a gente também tá carregando... E tá valorizando... o nosso país. Total. Então, foi uma coisa que a gente mudou de ideia, assim,
por mais que no início a gente falou, putz, vamos ter que voltar e fazer um caminho difícil, eu acho que foi muito importante a gente ter feito isso. E também acho que tem tudo a ver com a marca, né? Pô, eu também acho. Especialmente porque, tipo, hoje em dia você vê as marcas que realmente representam o Brasil. Tipo, por exemplo, a Farm. Uhum. Farm é a minha marca favorita de todos os tempos. Todas as minhas roupas são da Farm. Os meus amigos, eles sabem que eu tenho um monte de coisa da Farm. Eu adoro, tipo... Eu gosto também. E eles têm uma pegada muito parecida com a de vocês. Tanto que foi por isso que eu fiquei tão interessada na Enseada Rio. Porque... Eles também se preocupam com essa questão da onde veio o tecido. O que eles fazem com o dinheiro. O que eles vão fazer com o produto. Como é que o produto chega pra você. Tem todo um processo, uma preocupação com o meio ambiente. Uma preocupação, sabe? E agora a Farm tá virando mais internacional. Sim. E, pô, você tem a vontade de tornar a Enseada Rio mais internacional também? 100%. É uma das coisas que a gente tem certeza que a gente vai fazer. Uhum. Assim. E eu acho que o fato de eu estar aqui também faz todo sentido, né? Com certeza. Eu não tinha noção que, pra ser muito sincera, quando eu tava na Alemanha, eu achava que não ia ser uma coisa tão bem aceita na Alemanha de início. Só que eu acho que mudou um pouco. Eu acho que os gostos mudaram um pouco, inclusive até vou falar sobre isso hoje. A visão que as pessoas têm do Brasil, A né? visão sobre E do produto brasileiro. Exatamente. O Brasil tá muito em alta. E quando eu vi que as pessoas de outros países estavam extremamente interessadas na minha marca e no meu produto, eu falei, tá. Então, na verdade, a minha marca não é só uma marca brasileira, é uma marca carioca. Uhum. Eu acho que ela... Eu acho não. Eu vi que ela era aceita e até hoje me perguntam sempre. Ela é aceita e é procurada por muitos países diferentes. Porque realmente foram muitos países diferentes. Eu tenho amigos de vários lugares. E cheguei a levar várias vezes para amigas minhas de outros países. E assim, febre. E foi um boca a boca, quando descobriram que eu era dona de uma marca, foi um boca a boca absurdo na faculdade. Porque começaram a falar, como assim? Você sabia que ela tem marca? Você sabia? Eu falei assim, sim, gente, tem uma marca. Mas só que não era uma coisa... Eu não era tão próxima, assim, dessas pessoas. Uhum. E aí, me paravam na academia e pediam biquíni. Foi muito legal, assim. Pô, que sensacional. E aí, um amigo meu grego pediu camisa também pra mim. Então, assim, foi uma coisa que foi um boca a boca muito legal. E aí, quando rolou isso, eu falei, cara... Na verdade, que... Assim, a gente já tinha essa vontade de fazer a marca... né? Acontecer. Não acontecer aqui fora, né? Aí a gente já tinha essa vontade. E agora que as pessoas estão me procurando pra isso, eu tô vendo que realmente tem uma aceitação que eu achava que não tinha. Porque você fica pensando, pô, Europa... em relação a biquíni, né? Por exemplo, eu falei, pô, Europa... Se fosse casaco. Eu falei, Europa, esse biquíni com corte brasileiro, ninguém gosta disso direito. Mas hoje em dia, as pessoas realmente estão procurando por isso. Total, tem muito valor. E a quantidade de brasileiro que tem aqui fora, assim, Portugal, por exemplo. Minha filha. Vocês mesmo, a gente no evento de networking, todo mundo, eu saí da sala, todo mundo veio me perguntar: Oi, eu posso seguir essa marca no Instagram porque eu quero. Você tem biquíni aqui? Foi aquela falação Bafafá, de total. todo mundo querer o biquíni. E assim, todo mundo chegava ficando, não, mas é biquíni, tipo, brasileiro, né? Você não tem esse corte da Europa, não, né? Aí eu, não, relaxa, que é um biquíni brasileiro. A gente gosta do biquíni brasileiro porque ele favorece, né? Então, e aí você tava combinar. falando de sustentabilidade. Sim. A gente... Eu vi no Instagram de vocês, desculpa te interromper. Não, fala. Mas eu vi no Instagram de vocês estavam lá postando, eu tô acompanhando, tá? Que barra. Vocês estão com um novo tecido, ou alguma coisa, tipo, super sustentável. Fala sobre isso, como é que é? Não é novo, a gente começou... A gente sabia que a gente só ia fazer se fosse de matéria-prima ecológica. Então, isso também foi um dos desafios da marca, né? Porque o Brasil não é o país que tem todas as opções de tecidos e estampas, né? Ainda mais quando a gente começou, era mais difícil ainda. Tem uma limitação de paleta de cores muito grande. Se você é uma marca que opta por tecidos que não são feitos a partir de poliamida biodegradável, você tem uma opção, uma variedade muito maior. Isso, assim, 100%. Então, e isso também as pessoas não sabem, né? Isso também eu não sabia, de fato. A gente, no início, queria fazer com um tecido italiano, que era um tecido feito a partir de rede de pesca fantasma. Caraca. Que é um tecido muito legal também, que se chama Econil.
Mas só que ele também é um pouco limitado no Brasil. Tem alguns lugares no Sul também que dá pra pedir. Mas só que a gente optou por uma empresa que é a Santa Constância. Não sei se você conhece. Eu acho que eu já ouvi falar. É uma empresa bem grande no Brasil. E a gente algumas vezes já pediu de São Paulo, outras vezes com representantes no Rio de Janeiro mesmo. Uhum. Mas é uma empresa que usa água de reuso. Então, isso também é muito bom. Porque, enfim, na indústria da moda, um dos maiores problemas também é, né, o uso excessivo de água, enfim. Não, total. Muitas marcas estão tendo, ultimamente, uma mudança completa na forma como eles estão operando, justamente por causa disso. Porque tem muita emissão de carbono, tem muita utilização de água, tem muita... Exatamente. A indústria da moda em si gasta muitos Não, a indústria da moda é muito recursos. complicada. E assim, eu acho até importante a gente sempre falar. A gente nem... Hoje em dia, tem muito uma discussão sobre usar o termo sustentável ou não, né? Porque eu acho que as pessoas acham que ser sustentável é só você ter uma preocupação com o meio ambiente. E não é só isso, né? Você ser sustentável, seguindo os 3 pilares, né? Você ter uma preocupação com o meio ambiente, uma preocupação social, ainda por cima você ser uma empresa rentável. Então, assim, tem gente que não entende muito o que é ser sustentável, enfim. A gente usa muito, somos preocupados com o meio ambiente, né? Porque, afinal de contas, uma empresa não pode ser 100%... Um produto não pode ser 100% sustentável, é muito difícil. Porque sempre tem alguma coisa que não vai ser... Vai agredir o meio ambiente de meio ou Assim, outro, exato. sabe? Mas, por mais que seja assim, é muito importante ter essa preocupação com o meio ambiente. Porque só assim, mesmo você... Né? Você tem que se adaptar ao mercado também. E só assim, com pessoas que se preocupam, que cada vez mais vão surgir. Total. A Louis Vuitton começou... Eles lançaram uma... Agora eles estão fazendo alguns produtos. Eu não me lembro se eram bolsas especificamente ou se eram blusas. Mas à base de algas. Nossa, que Algas interessante, eu não marinhas vi isso. à base do tecido. Pois é. Muito interessante. E eu lembro que eu vi nas redes de vocês, você falando alguma coisa sobre... porque esse nosso tecido sustentável... Não se preocupem, pessoal. Não vai derreter na água. Vamos aprofundar isso aí. Então, e o nosso tecido do biquíni e dos bodies, né? São feitos a partir de poliamida biodegradável. Então, para quem não tem noção, não sei se você sabe também, mas a poliamida convencional, ela demora mais ou menos 50 anos para se decompor. Até mais. E a poliamida biodegradável, quando ela é descartada em aterro sanitário, ela demora mais ou menos de 3 a 5 anos para se decompor. Caralho. Então, e a qualidade não muda por causa disso. As pessoas ficavam de brincadeira. Então você vai entrar na água e o biquíni vai se desfazer, vai sair pelada. Assim, os tios adoravam Cara, essa piadinha. Vamos parar com essa piadinha? Porque eu fui no Rio de Janeiro, quando eu entrei no mar, eu saí pelada de qualquer forma por causa do caldo que eu levei. Entendeu? E eu tava com um biquíni não biodegradável, pelo que eu saiba. Pois Logo... E a qualidade não vai mudar, senão até melhor, né? É um tecido difícil de trabalhar. Muitas costureiras reclamam de trabalhar porque é um tecido muito macio, muito levinho. É difícil de manter o ponto, né? É difícil, ele foge muito na máquina também, né? Mas, enfim, é um tecido que abraça o corpo. É um tecido que você parece que está pelada. Porque ele realmente é muito leve e ele é muito macio. Cara. Então, você realmente se sente, assim, sem nada. E isso é um dos feedbacks que a gente mais recebe na marca. Eu vi as fotos, eu vi o pessoal falando, cara, eu tô morrendo de vontade de provar, de ter um. Eu juro pra você, eu tô morrendo de vontade, porque Eu vou te dar pra você experimentar, pra você ver qual que você quer. Porque você fala, tipo, o pessoal fala, gente, o pessoal fala que é tão confortável que eu tô com, tipo assim, eu tô com FOMO. Não, sabe? hoje em dia eu não consigo usar obviamente, eu só uso biquíni da minha marca, mas eu não consigo usar Tem que fazer o branding. Eu não consigo usar biquíni que não seja feito com esse tecido. Porque me incomoda. Eu achava que era normal você usar um biquíni, porque quando eu era mais nova eu usava muito cortininha, né? Que é o biquíni que você amarra aqui no pescoço. E eu achava que era normal passar um ano do biquíni, sei lá, e
ficar machucando no pescoço, Pô, arranhando. é isso que eu ia falar. Aquele elástico também que... Hoje em dia, as minhas Pô. calcinhas, elas são desse tecido. Uhum. Eu tenho várias calcinhas desse tecido. E é, Qual tipo tecido? assim, Tecido convencional? o poliamida... Poliamida. Aham. Ele é sensacional. Sensacional. Tipo assim, é sério. Tipo, é É bom, tão né? confortável, juro. E, tipo assim, é muito bizarro, porque quando você... As meninas, eu não sei contar os homens, mas as meninas, eu pelo Não, menos... faz muita diferença. Eu tenho uma pele muito sensível. Então, eu Também. ia pra piscina, eu ia pra praia, principalmente depois da praia. E, tipo, ficava a marca... Tipo, ficava vermelha a marca, Sim, sabe? óbvio que também depende de elástico, enfim, depende da costura, tem Uhum. vários fatores. Mas só que realmente faz muita diferença, assim. E é um tecido que, cara, seca rápido, isso é muito bom também. Oh. Tanto pra nossa saúde, quanto pra a praticidade do dia a dia. E viagem também, isso é uma coisa que já me salvou muito. Pô, lava o biquíni, Pô, mano, não tem coisa botou pior. pra secar, secou. Não tem coisa pior do que você, tipo assim, deixar lá do lado, na varandinha do hotel, lá, secando. Aí você acorda no outro dia e ainda tá molhado. E você tem que pôr ele molhado mesmo, porque você tem que ir pra praia ou você tem que ir pra piscina. Exato. E, enfim, e aí temos a poliamida biodegradável. A gente usa, inclusive, com 2 gramaturas também. Uhum. Gramatura é quando é, enfim, quando é um tecido mais firme e um tecido mais Mais fininho. fininho. Uhum. E aí, também tem um caimento diferente no corpo, que são esses 2 que a gente usa hoje em dia na marca. E a gente também tem as camisas, que são camisas de algodão orgânico. Ou então uma que é também com poliéster PET, que é de garrafa PET reciclável. E as nossas camisas também foram com tingimento natural, que também foi feito em parceria de uma empresa que também era preocupada com o meio ambiente. Então, tudo que a gente faz, a gente se preocupa com isso, sabe? E as camisas de linho, a gente prioriza o local também, né? Do que o global. A gente abraça o movimento slow fashion, que a gente não lança 1000 coleções. A gente não é uma marca que faz muitas promoções e incentiva o consumo de uma Isso é forma muito bom. irresponsável, entendeu? E, assim, sendo muito sincera, eu acho que quando a gente começou a marca, a gente ouvia muito isso de, pô, não, porque cada vez mais as marcas se preocupam, né, com isso. Eu, hoje em dia, tenho as minhas dúvidas se as pessoas realmente se preocupam com isso, sabia? Porque eu tenho visto tanta febre em relação ao consumo, assim, A mente excessivo. capitalista dos negócios tomou conta. Então, hoje em dia, e é por isso que, atualmente, até, tipo assim, as marcas de luxo, elas... Não é que elas estão ficando fast fashion, mas elas estão transicionando um pouquinho para os públicos mais jovens também. Porque eles estão perdendo a galera, porque o consumismo tá indo todinho para essas marcas que são mais fast fashion. H&M, C&A, Renner, sei lá, Pull & Bear, Zara. Mas eu acho que até... Isso é uma percepção minha, não é? Assim, também, não sei se eu tô certa, né? Mas é uma percepção minha, assim, de uns 2 anos pra cá, eu sinto assim... Será que as pessoas realmente se preocupam quando elas vão comprar alguma coisa? Será que elas realmente notam? Porque eu acho que hoje em dia tem tanta gente preocupada com ou preço, ou assim, o que... Tem tanta opção no mercado que elas vão que tá mais fácil pra elas ali. Total. Agradou, comprou, não agradou, tem outro. Eu acho sabe? que especialmente com, tipo assim, quando você tem um budget, o seu critério é barato e bom. Acabou. Se o tecido tá de boa, se o Então, tecido parece ser bom e Mas tá as barato, pessoas, às vezes, compra. elas não têm percepção de qualidade. Então, exatamente, Porque é o que parece bom. acontece? Elas, pô, paguei barato. Ah, ficou ruim? Ah, não, tá, mas é porque eu paguei barato. Aí ela paga barato várias vezes e ela realmente não tem algo de qualidade, Total. entendeu? Eu tava conversando que, assim, com uma amiga minha justamente sobre isso, desculpa. Não, Justamente sobre isso. Que era, tipo, eu falei já, sou uma grande compradora da Farm. E eu falando com ela, pô, amiga, compra pro final de ano, tipo, esse vestido aqui, ele é lindo, eu acho que ele vai cair super bem em você e tal. E a amiga falou, putz, Malu, as roupas na Farm, elas são tão, tipo, elas são mais caras. Então ela falou, hoje em dia até mais, né? A Farm encareceu bastante, por vários motivos. E aí ela falou assim, mas pô, as roupas na Farm são tão caras, como é que você, tipo assim, compra? E aí eu falei, amiga, é porque, tipo, eu não compro, tipo, todo mês eu não compro roupa. Eu não compro roupa todo mês. É uma questão de prioridade. Eu não compro uma blusinha todo mês. Eu escolho um momento, Natal. Eu escolho um momento pra eu gastar meu dinheiro numa roupa que, tipo, eu sei que eu vou gostar e eu vou usar por anos. Sim. E óbvio que pode acontecer, você vai pagar barato uma coisa que pra você a qualidade vai estar boa e vai ser
um funcional pra você. Agora, quando você... Foi o que eu tava falando, né? Quando você prova do bom, quando você compra um ticket, uma passagem de primeira classe, quando você vai pra econômica, você fica, putz... Total, é exatamente Então, assim, eu acho que às isso. vezes as pessoas não têm tanta percepção de qualidade, assim, ou enfim, às vezes elas estão satisfeitas mesmo com aquilo e, enfim, ok, se você tá satisfeito com isso, enfim, é isso que você tem que comprar mesmo, sabe? É uma questão se de você acha isso aqui sacrifícios. caro demais pra você, enfim, então é isso, não é pra você o produto, sabe? É tudo uma questão de sacrifícios. No final das contas, se pra você vale a pena não gastar nesse topinho aqui, hoje, esse dia, pra você poder comprar um negócio de maior qualidade e talvez um preço um pouco maior no futuro, de uma marca que você, tipo, putz, você sempre vê por aí, você fica, Cara, caramba, eu vou até queria dar um tanto exemplo comprar. que eu fiz o contrário do que eu normalmente prego há pouquíssimo tempo. Foi a minha última compra, assim. Pior que eu acho que foi, tipo, semana passada. Eu cheguei aqui, eu não posso falar o nome da marca. Eu odeio uma marca em específica que tem aqui, uma loja gigantesca. Consigo até imaginar qual é. O maior medo daquela rua é aquela loja ali. Tenho pavor daquela loja. Só que eu tive que entrar nela porque eu tava precisando de várias coisas. Eu falei, cara, é isso, eu sou nova aqui na cidade, tá todo mundo comprando nesse lugar, eu sei que tem. Eu tô precisando de várias coisas, lá vai ter o que eu preciso, tô precisando rápido. Vai ter que ser lá. Atender o meu pedido. Eu não entrava nessa loja, assim, há anos. Sério. E aí, comprei um pacote de meia calça, de várias meias calças. Que eu falei, nossa, tá tão barato, mas vem 6 meias calças. Assim, eu acho que tava 9 euros, 6 meias calças. Pô, Do caralho. você pensa, muito bom. E, cara, assim, por algumas semanas, né? Realmente. Aí foi quando eu vi, tipo, pô, eu comprei uma M, aí a M super larga em mim. Eu falei, nossa, mas uma M super larga em mim, normalmente eu uso M. Mas por que tá super largo em mim? Aí eu botei pra lavar e não sei o quê. Aí eu falei assim, não, pô, vou abrir uma nova. Porque, pô, essa não tá muito boa. Aí eu abri uma nova. Quando eu vi, eu tava usando todas as minhas calças. Tipo, a que tava... Eu usava, depois eu usava outras. A que tava menos ferrada, eu usava, sabe? Pior coisa que eu fiz. Porque na semana passada, eu comprei uma meia calça de qualidade numa outra loja também, que tem perto, ali perto. Que é o preço de todas que eu comprei, né? Então, foi tipo 11 euros uma meia calça, pelo que eu me lembre. Eu sei onde foi. Cara, eu tô apaixonada pela minha calça. E aí, o que acontece? Eu quero comprar outra de outra cor, porque agora eu só quero essa minha calça. E gastou aqueles outros 9 euros naquelas 6 pra nada. Exatamente. Nada. E aí eu falei, putz, era tão mais fácil ter comprado direto a que eu queria, porque essa daqui eu vou usar. Pô, sensacional. E eu acho que é tudo uma questão de escolhas também. E isso vem também, a gente vê muito no nosso dia a dia. Pô, tipo, por exemplo, semana que vem eu tenho finals. E eu tenho que conciliar o podcast com as finals, entendeu? Então, como é que é pra você conciliar a marca com as suas aulas? Porque a gente sabe, principalmente a Alemanha, é muito strict, né? Vocês são muito, tipo assim, metódicos em questão de notas, essas coisas. Sim, mas a aula na Alemanha é uma coisa muito flexível, né? A aula é muito flexível. Você vai se você quer, o que importa mesmo é a sua nota no final do semestre e acabou. O sistema é assim. Eles não ligam pra você, passou na prova, ótimo, não passou, problema seu, faz no outro ano, faz no outro semestre, enfim. Good luck, Charlie. Fé em Deus. Mas aqui em Madrid tá sendo muito mais difícil, porque eu sou obrigada a ir pra aula. Tem a assistência obrigatória, que isso é uma coisa complicadíssima. E o meu horário é horrível. Então, assim, por um lado, tá sendo um pouco mais difícil aqui, sabe? Até porque quando você tá começando a vida nova num outro lugar e tal, pra mim foi bem mais difícil conciliar. Só que, é difícil. Eu, de uns 2 anos pra cá... Não, de 1 ano pra cá, mais ou menos, a minha irmã pegou mais na marca que eu. Porque eu tinha outras coisas pra fazer também. E ela terminou a faculdade dela, então ela pôde entrar mais na marca do que eu. Porque eu tinha uma outra coisa pra fazer. Ela pôde entrar mais na marca que eu. Hoje em dia, minha irmã tá fazendo curso e MBA e tal. Porque ela acabou se formando em odontologia e decidiu que aquilo não era o que ela queria fazer pra vida. Por mais que ela se interesse, enfim, ela viu que o coração dela batia mais forte pela Enseada Rio e pelo que a gente vem criando, enfim. E ela resolveu correr atrás, então tá bom, agora eu vou fazer coisas pra Enseada Rio. Então, ela também tá voltada pra tudo isso de business, assim como eu, né? Porque eu sinto que a faculdade também, em muitos momentos, ela me inspirava
pra marca. Tipo, sair, assim, de uma aula. Teve uma aula no semestre passado que eu fiz que era Business and Leadership Ethics. Então, era basicamente, o professor, tipo, amou que eu tinha uma marca. Eu fui em palestra dele também, foi super interessante. E eu lembro que eu saía da aula, assim, muito inspirada. E aí eu falei, cara, vai ser muito legal pra minha irmã também agora que ela tá estudando sobre. Ela também vai ficar super focada, assim, na marca. Vai ser ótimo, porque as duas ficam em sintonia com o Exato. propósito de vocês, né? Só que aí agora ela tá mais focada na marca. Ai, peraí que eu tô... Acabou o nosso tempo. Mas aí agora ela tá mais focada e eu, tipo, daqui a pouco vou voltar um pouco mais, assim. Só que ela tá pegando mais que eu. E aí é aquela coisa, a gente decide o que a gente vai fazer, o que cada uma vai fazer e a gente vai seguindo. Mas só que, querendo ou não, como ela tá lá, ela vai ficar com as coisas presenciais e eu também vou ficar com as coisas Mas... mais online, né? Talvez o contato com o cliente e tal. Mas a gente sempre tá seguindo muito o que uma outra tá fazendo. A gente se apoia muito também, se ajuda muito. Isso é uma coisa muito boa, porque às vezes em marcas, assim, que tem irmãs ou enfim... às vezes os sócios, eles têm trabalhos tão separados que nem sabem muito o que uma outra coisa... Um que tá fazendo pelo O outro, que né? um tá fazendo pelo outro. Mas só que... E tem o os fato de pontos vocês positivos serem irmãs disso. também ajuda nisso, né? É. Vocês já têm esse relacionamento, têm essa comunicação. E é muito engraçado, porque a gente tem um grupo, eu e ela. A gente tem um grupo do WhatsApp que a gente fala, eu e ela, só sobre a marca e sobre as coisas que a gente tem que fazer. E, enfim, todas as nossas responsabilidades como empreendedoras e donas de marca. E na conversa pessoal, a gente fala como irmãs. E é muito engraçado que a gente se liga. Não, peraí, antes da gente entrar no assunto, eu preciso só de 5 minutos como irmãs, porque aconteceu isso, isso e isso. Então, assim, é muito legal, porque a gente consegue, às vezes, assim, realmente... Sai da conversa do CNPJ pra conversa do CPF. Mas, assim, é difícil, é muito difícil, né? Enfim... não a minha comunicação com ela, não isso. Mas conciliar tudo e ter esse contato, né, de longe e tal. Por isso também que eu quero voltar pro Brasil. Em algum momento da minha vida, eu com certeza vou voltar pro Brasil. Porque eu tenho minha marca lá, enfim, é o lugar da minha vida. E eu quero seguir isso pra minha vida. Então, é uma coisa que eu já decidi. Só que eu não sei ainda exatamente quando vai ser, né? Tem algumas coisas ainda que a gente tem que resolver. Mas é isso. Eu acho que são desafios normais que a gente passa. E que a gente vai acertando também, vai errando, aprendendo. E é normal. Sensacional. Muito obrigada, Amanda, de verdade. Ter você aqui no podcast foi sensacional. Eu amei de verdade. Nossa conversa foi maravilhosa. Eu espero que você venha mais vezes. Eu quero muito vir, porque, assim, passa muito rápido o tempo, né? Total. Mas, assim, eu amei. Foi sensacional. Eu amei também. Muito feliz com o convite. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, assim, minha marca também, seada.rio, gente. o Segue Instagram. lá no Instagram, tá? Olha o website deles, comprem biquininhos, porque o verão está chegando. Exatamente. Está logo ali, então sejam muito felizes. E homens atentos que um dia vai vir. Tudo. Isso. E é isso, pessoal. Ouçam Pode Ligar também no Spotify e Patreon, caso você seja um membro, ou no YouTube. E eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau! Tchau, Diz tchau. tchau, Amanda.